Olá, crianças! Vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando sobre os verbos. Os verbos, eles nos dão ideia de tempo, tá? Se alguma coisa já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer ou aconteceria, tá? Que a gente viu o verbo na questão de que quando a gente fala, andaram rua afora. Quando se fala assim, andaram rua afora, você sabe quem andou pelo pronome pessoal que acompanha o verbo já conjugado andaram, né? Andar. Quem andaram? Eles andaram. Então, conforme o verbo é conjugado, é flexionado, é colocado num determinado tempo, seja passado, presente ou futuro, a gente sabe quem é a pessoa que está realizando. Por exemplo, estou falando agora. Quem está falando agora? Eu. Então, a gente sabe através do verbo, que é o pronome eu, a primeira pessoa. Agora, nós vamos ver o verbo, tá? Que mostra o tempo em que alguma coisa acontece, ou algo mudou, tá? Como assim? Por exemplo, os verbos, eles têm 3 classificações. Eles podem ser de ação, ou seja, uma palavra que dá noção do que alguém está fazendo. Igual, neste momento, eu estou realizando uma ação, que é o quê? Falar. Eu estou falando. Professor, geralmente fala muito, porque tem que explicar o conteúdo, tem que explicar a matéria. Quando chega em casa, se bem que eu estou trabalhando em casa, né? Você começa a falar, conversar com o marido, conversar com o filho, conversar com o colega e fala. O pessoal fala, você é professora, né? Como? Você fala muito. Então, já é do professor falar muito. Então, a ação que o professor faz demais é falar. Outra coisa, pandemia, todo mundo engordou. Eu estou querendo fazer uma atividade física. Então, mais tarde, eu vou correr na rua porque ainda estou encucada com o negócio do coronavírus e eu tenho alergia, não vou ficar correndo de máscara. O que eu pensei em fazer? Pegar, botar uma música do YouTube e dançar. Aí eu vou ficar dançando, vou queimar energia. Então, dançar é uma ação do verbo. Sim, então o verbo, ele indica ação. Agora, o verbo também pode indicar mudança de estado. Como assim? Durante a pandemia, você ficou sabendo que muitas pessoas estiveram doentes por conta dela. As pessoas estiveram doentes, porém se recuperaram. Então, aqui a gente vai ver o verbo indicando mudança de permanência, mudança de estado. Não entendeu? Vou dar um exemplo prático. Vocês estudarem ciências que a matéria, um corpo qualquer, matéria, um objeto, qualquer coisa, ela, dependendo da sua composição, do que ele é formado, ele pode mudar de estado. O exemplo dado foi a água. A água,
ela aqui está no estado líquido. Se eu for colocar esta garrafa no congelador, a água que está no estado líquido, ela passa a ir para o estado sólido e se transformar em gelo. Se eu pegar a água, tirar do congelador, deixar ela em temperatura ambiente que está mais quente do que dentro do congelador, o que vai acontecer com o gelo? Ele vai derreter. Agora, se eu pegar essa água, deixar ela aberta debaixo do sol, ela vai evaporar. Então, a água muda de estado. Então, a mesma coisa, há verbos que indicam mudança de estado de uma pessoa ou de alguém, ou de um ser qualquer, tá? Então, estava, estiveram, é do verbo estar, do verbo estar. E o verbo estar é um verbo que indica mudança. É um verbo de estado. O estado muda. Ou seja, eles estiveram doentes. Alguns, você não vai ficar doente a vida toda. Nesse caso, as pessoas se recuperaram. Ou seja, eles estavam doentes, agora eles estão são. Eles estão bem de saúde. Tia, mas teve gente que não se recuperou. Aí eles estão mortos, infelizmente. Então, o estado de permanência daquela pessoa mudou. A gente espera que tenha se recuperado. Quem não se recuperou, felizmente acabou, né, falecendo. Mesmo tive caso da minha família, mas enfim. Deus cuida, né? Deus espera que ela, né? Eu sei que ela está num lugar legal, mas a gente está aqui, a gente tem que se cuidar. Então, a gente viu que tem verbos que indicam mudança, tá? De permanência, mudança de estado, seja estado de saúde, seja estado monetário, seja estado de localização. Então, são verbos que indicam mudanças. Por exemplo, eu peguei minha cadeira e estou sentando. Vocês estão vendo só da minha testa para cima. O que aconteceu? No centro mais legal, fiquei sentada. Cansei e fiquei sentada. Me levantei, agora estou de pé. Então, indica mudança. Então, alguns verbos vocês têm que ler a frase e saber se vai ser de estado. Ou seja, se ela pode mudar de posição, ela pode mudar de forma, mudar de jeito, tá? A gente vai ver também que os verbos, tem verbos que indicam fenômenos da natureza. É uma coisa que o ser humano não pode mexer. Verbo de ação, o ser humano, às vezes tem algum certo controle, tá? Igual correr, andar, né? Socorrer, ajudar. Tem uma influência humana. O verbo de estado também pode ter uma certa influência do ser humano, tá? Estar bem, ser. Ah, e ele é chato, mas ele vai ser chato a vida toda? Ele vai encontrar alguém que vai achar ele uma pessoa maravilhosa, né? Então, isso vai variar de situação em situação. Então, vocês têm que começar a botar a cabeça para refletir nessas situações. Agora, tem uma parte do verbo que não depende do ser humano. Apesar do ser humano influenciar, mas não depende dele, como os fenômenos da natureza. Semana passada choveu pra caramba, deu uma refrescada e tal.
é um fenômeno da natureza. Chover é um fenômeno da natureza. Aqui não aconteceu, mas na região sul, do lado de agosto, nevou. É fenômeno da natureza. Quando você ouve se teve terremoto em tal lugar, fenômeno da natureza. Então vocês têm que saber que os verbos, eles se classificam, né, de acordo com o que está acontecendo. Se está correndo, se está dançando, se está falando, se está gritando, se está trabalhando, verbo de ação, exige movimento. O verbo que exige algum movimento é verbo de ação. O verbo que mexe com mudanças, mudança de localização, mudança de estado de saúde, mudança de estado de humor, mudança de sentimento, é verbo de estado. Agora, os verbos que têm ação da natureza são chamados fenômenos da natureza, tá?